nós. Ninguém está sozinho, e, embora o estar com alguém ou ter alguém seja um grande minimizador das dores da alma, ainda assim não representa mais do que o tempo necessário à compreensão de que somos criaturas destinadas à felicidade suprema, bastando que saibamos atravessar os intrincados caminhos do psiquismo, até que encontremos a pureza de nosso eu interior. Pergunta 38. Seria este o motivo da busca incansável das pessoas no campo do consumismo material? Ramatiz, o consumismo é apenas uma pequena fração deste mal. É a busca pela supressão do vazio, ocasionado pela consciência de perda ou pela volúpia de encontrar algo, que possa acalmar o grande carrasco do medo de não termos nada ou ninguém. A velha consciência de você é medido de acordo com suas posses, é um dos muitos deflagradores de males desta ordem. Observamos que no encadeamento de conflitos, além do medo de nada termos, vem o complexo da rejeição, bem como a gama de sintomas do sentimento de inferioridade, do tipo se eu tiver todos me aceitarão melhor. Sendo estes alguns dos fantasmas que assombram milhares e milhares de seres humanos. Com isso você é movido a entrar no sistema, buscando evitar o mergulho em situações que deflagrem ou vivenciar destes sintomas, esquecendo-se de que o ser é a chave que abre as portas da felicidade. Ao contrário, o ter proporciona muito mais a ilusão de que somos criaturas completas, e daí a cristalização evolutiva, pois esquecemos de crescer interiormente. Pergunta 39, e um convite ao desapego material. Ramatiz, se analisarmos o contexto humano, diríamos que cada caso é único. Podemos ter muito e ainda assim sermos conscientes de que o ter é apenas transitório, e de fato é. Não é preciso que nos tornemos ascetas e abandonemos nossos lares em busca do encontro interior, mas saibamos que a vida material é o complemento às necessidades encarnatórias do espírito, e se bem utilizado por vós, haverá de libertar-vos de vossos apegos. Pois o que para alguns é instrumento de libertação, para outros será de escravidão. Talvez por isso, seja o poder material uma das mais difíceis provas a serem superadas pelo homem, juntamente com suas paixões desenfreadas. Pergunta 40. Se assim for, muitos haverão de situar-se no estado de depressão. Queres dizer, então, que este será o efeito imediato do despertar? Ramatiz, num mundo que já atravessa as barreiras impostas pela ignorância das realidades cósmicas, e aquela do superestimar de inteligências privilegiadas ao vosso ver, mas cujo discernimento não lhes proporcionaria entender o simples funcionamento de uma célula perispirítica, afirmamos que será como o despertar de uma noite tempestuosa que impediu o sono tranquilo, proporcionando desagradável ressaca ao amanhecer. Os sintomas que caracterizam a depressão, embora provoquem grande preocupação, não passam de simples aviso indicando a proximidade da porta estreita. Pergunta 41. Mas é fato concreto a necessidade de desenvolvermos terapêuticas condizentes com tal problema. Para isso, teríeis alguma recomendação? Ramatiz, no terceiro milênio não se pode mais conceber o ser humano como um agregado de carne, ossos, nervos e inteligência inexplicável. Vossa medicina precisa aceitar o aspecto espiritual em seu todo. Vossas ciências devem desenvolver metodologias específicas, cientes que não é possível vender pílulas de moral e conscientização. Entender o homem como um ser integral significa entender o conceito do corpo físico como um agente de reflexo das manifestações anímicas. Pois o corpo é animação, não o animador. É a extensão da vida, não a origem desta. Pergunta 42. Nas trilhas da cura da depressão, quais os caminhos mais recomendados para que sejam trabalhadas as dependências emocionais geradas por quase todas as enfermidades? Ramatiz, seja qual for a doença, sempre haverá de despertar no enfermo sinais de carência afetiva. Entendamos, o caminho da doença passa sempre pelo mau comportamento do apego,
da não aceitação de uma realidade, do culto à maledicência e outros procedimentos de ordem inferior, que conduzirá seu cultuador ao caminho da solidão interior. Esta, por sua vez, acarreta uma série de comportamentos, fazendo com que o aparecimento de quaisquer fobias ou inseguranças tome parte do cotidiano emocional do acometido. É o estágio da subjugação, onde a criatura torna-se vítima de si própria, após construir um mundo de negativismos e apegos, se vê presa à imensa muralha que se torna momentaneamente intransponível. Este é o caos da depressão. Pensamentos do tipo nada posso fazer, estou arrasado, sinto-me incapaz de recomeçar, porque eu fui o escolhido para viver esta desgraça, não quero mais viver, começam a povoar a mente enferma dos depressivos, ocupando toda a sua energia vital, impedindo-os de pensar em uma maneira de libertarem-se de tamanho mal. A maior dificuldade encontrada para reverter tal situação é justamente o mau funcionamento do mecanismo da vontade, que impulsiona qualquer criatura às mudanças que se fazem necessárias. Este mecanismo emperra na medida em que a criatura cristaliza opiniões, dificultando sua própria mudança, no momento em que esta precisa ser realizada. Tal atitude cabe tão somente à própria criatura. Por isso, a ideia de que precisamos estar sempre receptivos às coisas novas, cientes de que somos nós, criaturas subordinadas à adaptação dos lugares e situações que a vida proporciona, e jamais o inverso. Não podemos fazer com que o mundo funcione de acordo com nossas necessidades e caprichos, julgando à revelia aqueles que nos cercam. É imperioso que nos adaptemos aceitando a vida como de fato ela é. Ao contrário, fatalmente, a depressão se evidencia como a doença dos relutantes. Pergunta 43. Entendemos que as doenças proporcionam certa dependência emocional nos enfermos, daí a razão da hipocondria. O que dizer a pessoas cujos males não saem do pensamento, queixando-se estarem sempre doentes? Ramatiz, o aviso para estes incautos irmãos direciona-se no sentido de que somos servos de tudo aquilo que nutrimos em nossos pensamentos. Portanto, é hora de rompermos com as sintonias enfermiças e lutarmos, por nossos próprios esforços, cientes de que a doença, sendo orgânica, psíquica ou mesmo imaginária, não é mais do que fruto de nossas melindrosas formas de comportamento. O princípio da doença sempre é fundamentado no psiquismo, que induz aos atos e sentimentos de ordem inferior, mesmo os pensamentos mais secretos, os quais jamais ousaríamos relatar a outrem. São partículas que carregam informações doentias, que mais adiante serão impressas às células orgânicas, concretizando então, o que antes fora apenas nutrição íntima de algum desarrazoado melindre. Partindo de tão clara lição de Jesus, que ninguém colhe aquilo que não plantou, nos questionamos muitas vezes o porquê sermos nós infelizes, a colher as vicissitudes da vida. Pois ontem mesmo, não nos apercebemos de que nutríamos um sentimento de ódio em nosso coração. Que outros nos agridam, difamem, ataquem, isto tudo é problema deles, e de acordo com a lei de livre semeadura, haverão de prestar conta de seus atos. Mas, quando nós nutrimos pensamentos e sentimentos inferiores, tais como inveja, ódio, raiva, rancor, e mesmo a falação gratuita, aí então o problema passa a ser de foro íntimo, de cada um. Vamos então observar o que cabe a cada irmão colher, de acordo com seus atos em maioria das vezes ignorantes e inconsequentes, mas acima de tudo, vamos nos monitorar, evitando que os façamos de tal maneira. Pois quando as desgraças acontecem com outrem, costumamos não nos sensibilizar, mas antes ficamos impressionados e até incrédulos diante desses acontecimentos. Imaginemos quando somos nós os protagonistas de episódios mórbidos. Este é o grande convite à modificação. Todos somos seres capazes de chegarmos aonde quisermos, quando permitimos que situações difíceis tornem-se nossos troféus, conquistados sempre com o crivo da honestidade,
razão, e acima de tudo, esforço. Portanto, a doença é resultado da inércia, do comodismo e da cristalização. Não credes vós que é a situação que cria o doente, mas sim, a teimosia retrógrada que cria a situação de doença. Pergunta 44. Se bem entendemos, o caminho da libertação de males de quaisquer espécies, encontra-se na descoberta interior e na reciclagem de pensamentos e sentimentos, nutridos sem o menor propósito edificador. Onde situar-se-ão os tratamentos alopáticos, homeopáticos, psíquicos e alternativos, conquistados através do meritório desenvolvimento intelectual humano. Ramatiz, o tratamento de emergência deve começar pela espiritualização, pelo entendimento do porquê sois maratonistas de distância, por vezes longa e íngreme. O restante dos tratamentos será mero complemento de reposição psíquica e orgânica. De nada adianta medicar o indivíduo cuja conduta e moral já se encontram necrosadas. A cicatrização de um corte profundo jamais virá dos pontos que o suturador promoverá, mas da conjunção homogênea que naturalmente ocorrerá a este corte, sempre partindo do princípio que a cura de uma simples ferida está condicionada à emanação da vida, intrínseca ao espírito imortal. O pior expurgo do prurido ascoso por si só, prova a atividade curadora da faxina interior. Pergunta 45. Sabe-se que para muitos dos acometidos do mal da depressão, torna-se difícil um prognóstico que não contém alguma espécie de sofrimento. Pois, muitos se encontram subjugados em seus anseios, tendo perdido a vontade de viver. O que fazer para que enxerguem em si próprios a solução para este mal? Ramatiz, em verdade, muitos dos acometidos de depressão, sentem-se incapazes de recomeçar. Isso acontece porque em seu interior impera o medo de novas perdas, o que poderia piorar sua situação, e então preferem permanecer em seu estado depreciativo. Cumulam, em geral, uma série de atitudes em seu dia a dia, que não condizem com o verdadeiro aspecto da evolução, preferindo seguirem em seu mundinho de viciações, sem perspectivas de crescimento espiritual. O comportamento característico desses infelizes desconhecedores da conquista da felicidade através do esforço humano, é: se minha situação é ruim tendo o que tenho, pior seria se não o tivesse, e assim, deixam de avançar rumo ao próprio crescimento. São atitudes como que antagônicas, pois ao mesmo tempo, lutam contra seu próprio desespero, sem a disposição para deixarem de lado as viciações e automatismos adquiridos alhures. São manias comportamentais, que os tornam criaturas teimosas a queixarem-se à revelia, querendo apenas obter o resultado, mas sem preocupação alguma naquilo que precisam fazer para que este resultado seja obtido. Pergunta 46. Estás dizendo que a cura da depressão pode ser conseguida com doses de bom senso e aceitação? Ramatiz, e de que outra forma haveríamos de retomar nosso caminho de redenção, se diante dos acontecimentos naturais de crescimento espiritual construirmos nossos muros de lamentações, criticando a consciência cósmica e a justiça divina, ante os mais diversos fatos, os quais ainda não temos discernimento para compreender? Acaso já vistes alguma criatura abnegada e resignada a sofrer deste mal? Será que realmente o homem confia na justiça divina, se ao lembrar do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade, nem ao menos é capaz de aceitar esta vontade quando algum revés lhe toma de assalto? Se lembrasses de que não cai uma folha sequer, sem que Deus o saiba, talvez pudesses entender a maravilha que é o processo de crescimento evolutivo proporcionado pelas dores e chagas às quais a humanidade cria. Desviada dos propósitos, entendidos pelo Pai como verdadeiros júbilos de aprendizado evolutivo, aprende pela dor e sofrimento, aos quais prefere se atrelar no instante que nutre em seu interior os mais variados sentimentos, os quais o anjo naturalmente repele. Mas, compreendamos que são degraus que não podem ser pulados, pois o risco de uma queda seria muito grande,
maior do que as quedas que vos propiciais através do apego e da não aceitação do ciclo da vida, tão assustador para o ignorante, mas perfeito para o sábio. Capítulo 3. A crença como causa primária do sofrimento. Pergunta 47. Quais vossas considerações acerca do fator da crença humana? Ramatiz, observando o significado da palavra crença, teríamos uma conceituação simples. Porém, dissociando o comportamento humano resultante daquele vocábulo, percebemos um complexo mecanismo, uma vez que nele estão condicionados todos os procedimentos tomados pelo homem. Por todos estes aspectos, vemos desde as atitudes heróicas e sublimes, como também as mais vis. Personalidades como Hitler, que acreditava na superioridade da raça ariana, George Armstrong Custer, o general norte-americano que confiou exacerbada e imprudentemente em suas potencialidades, que mais tarde o levariam à morte, exterminou grande número de índios da América do Norte e sua milenar sabedoria, Napoleão e sua superlativa ânsia de dominar o mundo, e outros pretensiosos vultos da obscuridade comportamental, regidos pela crença de superioridade, não alcançaram a vitória, por estarem justamente embasados em suas próprias opiniões, julgando serem elas de caráter inconteste. Esqueceram de que uma simples crença não constitui a verdade absoluta, mas ao ser confrontada com a universalidade dos conhecimentos gerais, ainda fora do alcance da humanidade, poderão tornar-se pensamentos ridículos, com resultados altamente desastrosos, conforme as proporções que ganhem. A exemplo disto, Hitler terminou com sua própria vida. Custer foi brutalmente aniquilado, na conhecida expedição ao Yellowstone, pelos Sioux, comandados por Cavalo Louco, juntamente com sua tropa de soldados, a subjugar a capacidade estrategista dos Pele Vermelhas. Napoleão, exilado, passou seus dias sob total impotência. Estas são provas concretas de que a crença não corresponde jamais à realidade exterior, mas constitui grande agente motriz da manifestação comportamental humana. O mundo das crenças é um paradoxo que liberta o ser humano, como também o mergulha num mundo de escuridão total. Pois, mesmo correspondendo a uma simples ilusão, a crença torna-se realidade no interior de cada um, contaminando o mundo dos pensamentos e sentimentos, sediados no interior do indivíduo. Escraviza o ser humano que não consegue mesmo após longos milênios e várias encarnações, transpor as muralhas rochosas de suas próprias crenças, se estas atingiram grau de empedernimento, através do culto por longo tempo. Assim, formam-se as barreiras do crescimento e libertação humana. Pergunta 48. Esses protagonistas, dos trágicos capítulos da história da humanidade, não estariam movidos por outros artifícios que não a crença? Ramatiz, por certo foram movidos por sentimentos de superioridade, anseios em obterem domínio, poder, reverência dos mais humildes e ou fracos através da opressão. Queriam fazer da massa social a qual politicamente representavam, o grande espelho que refletisse o seu ego excêntrico. Nada mais se embasaram que não a crença de que assim o eram, superiores. Subjugaram a si próprios, tornando-se vítimas fatais de seus procedimentos. O pensamento de crer não pode ser sustentado nas bases da ignorância, do desconhecimento de nossos próprios limites, mas sim, da lógica e do bom senso. Um simples pensamento poderá se tornar grande pesadelo a nos atormentar por tempo indeterminado, dependendo da força empreendida em sua estruturação. Pergunta 49. Qual o tempo aproximado de duração de uma crença, mesmo esdrúxula, mas cultuada por algum tempo no pensamento e modo de proceder de um indivíduo? Ramatiz, quando uma crença, proferida por outrem, em processos educacionais, de caráter religioso, de cidadania ou intelectual, é passada adiante, certa ou errada, já estará nutrindo o sistema que alimentará as futuras gerações. De maneira mais objetiva,
Temos comportamentos que são cultuados há milênios, e que se iniciaram com o simples acreditar num fato qualquer. Outras, de caráter mais violento, comprometem seus autores bem como seus cultuadores por todo o tempo em que perdurarem os cultos. Como a lei de livre semeadura conduz à colheita, vemos as reencarnações compulsórias de líderes do passado, que estimularam a desordem e a violência, promovendo os massacres mais sangrentos, revoluções sociais dolorosas em que milhares de criaturas padeceram num mórbido espetáculo. Por terem proporcionado desnecessariamente tais revoluções, veem após o desencarne, as dimensões de seus atos, e, por conseguinte, terão de reconduzir a todos aqueles desviados. Até mesmo, em relação àqueles desviados por seus simpatizantes, ver-se-ão comprometidos. Este processo, semelhantes a uma bola de neve, poderá custar longos milênios de trabalhos árduos, na recondução ao que fora desviado por uma simples maneira de se acreditar. Pergunta 50. Mas, esses procedimentos subordinados à crença, não trazem evolução à humanidade? Ramatiz, é óbvio que trazem. Mas, não seria sublimemente meritório se o inventor da pólvora tivesse dado uma finalidade mais digna que não a sua utilização nas armas primitivas de fogo? Lembremo-nos químico Nobel, o descobridor da nitroglicerina, cujo feito viabilizou a formulação do trinitrotolueno, empregado na explosão de rochas. Que tivesse boas intenções em suas pesquisas, não há que se duvidar. Mas, o comprometimento para com a reutilização de sua cria em fins mais nobres do que a mutilação de corpos humanos transformados em farrapos vivos nas guerras fratricidas e nos atentados belicosos mostra-se evidente, é fato consolidado. A crença como fator primitivo, é altamente instável e poderá adquirir conceitos antagônicos por ser facilmente manipulável, bastando apenas que se submeta à maneira particular de pensar sobre determinado alvo de atenção. Daí a ideia de que uma criatura faz bom uso de um conceito qualquer enquanto outra utiliza em prol de seus próprios interesses. Por isso, Nobel poderia ter boas intenções quando descobriu as reações químicas de determinados componentes, que resultaram na criação de explosivos. Seus sucessores, fatalmente, acreditaram muito mais no potencial de seu poder destrutivo e belicoso. Pergunta 51. Seguindo vosso raciocínio, somos levados a entender que a crença é a causa primária da atitude. Esta, por sua vez, é deflagradora do sofrimento ou da evolução humana. Seria mais ou menos isto. Ramatiz, se voltarmos ao pensamento do nobre codificador espírita, Kardec, fazendo uso de suas palavras, as coisas não são boas ou más em si próprias, mas é o homem quem lhes dá o caráter que bem entender. Forçosamente chegamos a esta conclusão. Pergunta 52. Se bem entendamos vossas explanações, a crença primária resulta numa série de comportamentos entre os quais aqueles resultantes das superstições populares. Seria isto? Ramatiz, a superstição é uma das mais autênticas e desastrosas resultantes da crença humana. Pois, não somente constitui-se do fator acreditar, mas também é alimentada pela ignorância do espírito. Pergunta 53. Poderíeis citar algum exemplo que referencia a superstição como resultado da crença? Ramatiz, se observasses melhor, veríeis que são milhares de superstições, sendo a maioria de caráter ridículo, em face do estágio evolutivo da humanidade. Exemplos como passar por debaixo de uma escada dá azar. Não encontra consistência senão no poder do pensamento que acredita que tal revés poderá acontecer, revelando o poder da limitação através da própria crença. Pois, se acreditarmos que um simples ato poderá nos provocar mau agouro, estaremos concebendo tal realidade que se tornará um entrave em nossas vidas. Matar sapos dá 7 dias de azar para quem cometer tal atitude. Não passa de grande desprezo a um ser vivo,
de configurações orgânicas características à sua sobrevivência em seu habitat natural, e que provoca asco em certas pessoas. Não é um inimigo do homem, mas ao contrário, um grande inseticida natural a postos, com o objetivo de tornar o planeta Terra habitável por outros seres vivos. Contar estrelas no firmamento faz com que apareçam acnes e verrugas pelo corpo. Ora, se assim fosse, nossos engenheiros siderais estariam com seus corpos repletos de protuberâncias que mais lembrassem um surto de catapora ou sarampo, por serem talvez os maiores recenseadores do cosmo. Existem outros milhares de superstições que nem sequer caberiam nestas páginas, mas que correspondem ao mesmo princípio, a crença. Pergunta 54. Sendo de caráter popular as superstições, em muitos casos, correspondem a séculos de observações dentro de acontecimentos, levando as pessoas à conclusão, e trazendo os resultados acima expressados. Ou seja, passar por debaixo de uma escada dá azar. O que dizer a respeito disto? Ramatiz, novamente, recorremos ao poder do pensamento, que a tudo transforma. Quando aprendereis que tudo o que é nutrido em vosso interior, consolidar-se-á no futuro como realidade, já que o pensamento e seus periféricos constituem dos mais potentes agentes de criação e transformação existentes à disposição da humanidade. Daí a ideia da fé ativa, vontade de querer, a fé que move montanhas. Porque achais que Jesus, após as tão conhecidas curas, dizia, tua fé te curou. E cimindo-se dos resultados atingidos. Justamente, por ser profundo conhecedor dos poderes do pensamento, que traz a escolha ambivalente tanto do curar-se quanto enfermizar-se. Pergunta 55. Qual outro aspecto em que a crença poderia interferir no ser humano de maneira destruidora? Ramatiz, existe uma linha comportamental bastante comum, embora desconhecida da maioria das pessoas chamada hipocondria, ou, popularmente conhecida como mania de doença. Ao que se percebe, é um entrelaçamento da mente com uma doença qualquer, fruto da carência do ser humano. A necessidade em ser notado leva a pessoa a criar a hipocondria, mesmo que seja através de uma doença qualquer. Pergunta 56. Quais são os estágios que levam uma criatura a adquirir a hipocondria? Ramatiz, conforme o conceito de crença, tudo se inicia no acreditar que se está doente. Pois, em geral, uma criatura doente sempre será tratada com maior atenção, não importando quais sintomas, mas o grau de atenção despendida pelos demais, em favor do hipocondríaco. Existem aspectos característicos, que podem dar indício deste pequeno grande mal da crença, como as pessoas que, ao receberem visitas, fazem questão de ostentar suas coleções de medicamentos. Como se não bastasse, conhecem 1000 nomes de médicos e suas especialidades. Já consultaram todos os especialistas possíveis para suas causas, sem, no entanto, encontrarem a cura de seus males. Esquecem, estas criaturas, que a doença é consequência do ócio. Estacionárias em seus conceitos de vida efêmera, esqueceram de evoluir, e seus espíritos lhes cobram o despertar. Daí, o aparecimento das enfermidades em geral, mas principalmente da hipocondria, de que a causa é tão somente a viciação mental. Pergunta 57. Seriam hipocondríacos todos aqueles em que a medicina não encontra tratamentos eficazes? Ramatiz não. É imperioso distinguir os males do corpo, onde a medicina ganha espaço, os males do psiquismo, onde as ciências da psique conseguem vasculhar mais profundamente, e também os males do espírito, onde somente uma busca sincera trará resultados. Igualmente importante, é a consciência de que o hipocondríaco não é um enfermo do corpo, até que este adoeça por consequência das viciações mentais, do tipo repetições para si próprio. Uma frase característica: estou doente e não consigo me curar. A diferença entre uma pessoa verdadeiramente enferma e o hipocondríaco
é que a primeira buscará recursos para se curar de males quaisquer que se lhe acometam. Já, no segundo caso, é uma constante afirmação, sem que haja busca auxílio cabível para averiguar seu mal, a queixa do mal sem atitude da mudança. Pergunta 58. Mas existem aqueles que sofrem de algumas enfermidades sem jamais aceitarem quaisquer tratamentos. O que dizeis sobre isto? Ramatiz, precisamos lembrar-vos de que isto não é sinal de hipocondria, mas de desleixo para com o próprio corpo que proporciona a evolução para o espírito. Pergunta 59. Neste caso, qual seria a vossa recomendação para as pessoas que sofrem ou desconfiam estarem hipocondríacos? Ramatiz, nossa recomendação é que lutem para sair deste estado de languidez e displicência espiritual, a fim de que não ocorram maiores prejuízos, já que o corpo, com o passar do tempo, passa a gravar de forma celular todas as manifestações geradas pelo pensamento, a começar por aqueles de caráter enfermiço. Pergunta 60. Poderíeis falar-nos mais sobre a crença como objeto do fanatismo? Ramatiz, sob qual aspecto vos referis? A crença religiosa. Pergunta 61. Entendemos que a crença religiosa, na maioria dos casos, conduz ao fanatismo. Teria ainda outro aspecto do fanatismo em que poderias nos esclarecer? Ramatiz, comecemos com o caráter das religiões. Existem mecanismos de enrijecimento mental que conduzem qualquer criatura a ignorar o parâmetro de equilíbrio dos conceitos que regem o princípio da religiosidade. Um destes fatores importantes é a inércia, verdadeira preguiça de raciocinar, que pode induzir uma pessoa a propagar uma informação, repassada por outrem, mesmo sem quaisquer certificações de que esta informação seja ou não verdadeira. É onde se iniciam os labores insidiosos do fanatismo. No seio de muitas religiões existe a franca aceitação dos mais esdrúxulos conceitos, que entranhados na consciência das pessoas, desprovidas do senso de crítica, tomam-nos por verdades absolutas, motivo pelo qual muitas mentiras e sandices são propagadas sob teores deístas. Alhures, é muito mais fácil aceitar um conceito que mesmo esdrúxulo satisfaz, interiormente, as pessoas, permitindo-lhes a continuidade de suas pretensões e desvarios comportamentais, desde que lhes outorgue agirem sob a permissividade divina. Pergunta 62. E quanto àqueles que agem sob os auspícios da moral, mas cujas ideias são absurdamente equivocadas? Seria também uma espécie de fanatismo. Ramatiz, entendemos que cada qual escolhe o Deus que melhor lhe aprouver. Assim, existem milhares de entendimentos da imagem de Deus, pouco importando se ele tenha longas barbas brancas, e permaneça eternamente sentado em seu trono, etc. Também, de nada vale crer em um Deus tirano, comerciante, que cobra aquilo que emprestou, juiz, que espera um momento certo para julgar todos os pecadores, ou ainda, naquele Pai infinitamente bom que perdoa seus filhos permitindo-lhes a oportunidade do recomeço. De nada valem estes conceitos e crenças, se transferirmos todas as responsabilidades que são nossas, dizendo intimamente pensando que Deus é Pai. Ou Deus prove. Ou ainda, Deus é quem sabe das coisas. Se não somos capazes de tomar nossas próprias decisões, em prol de nosso crescimento, está na hora de sabermos que o entendimento da verdadeira moral está na atitude prática e diária que uma criatura empreende todos os seus esforços, em quaisquer que sejam suas intenções. Aí está a moral que permite o crescimento, de acordo com o princípio da evolução da criatura perante o Criador. Pergunta 63. Existem muitas criaturas moralizadas, repetimos, que preferem manter-se sob conceitos e religiões tidas por sectaristas, e ou fanáticas. O que diríeis sobre isto? Ramatiz, voltamos a enfatizar que a moral é antes de tudo atitude. De nada vale 1 milhão de conceitos e crenças,
se não formos capazes de adquirirmos uma postura que exprima qual o estado de moralidade em que nos encontramos. É preciso que vos lembreis da parábola da figueira seca, entendendo que a moralidade é por consequência a produção de viçosos frutos, que virá dos esforços a que vos submeteis, nos labores cotidianos, sempre em prol da libertação do homem através de seus próprios atos. Deus jamais será avalista de quaisquer que sejam as afirmações do homem dentro de suas imperfeições, e mesmo dentro do caráter religioso, que apenas existe, dada a incapacidade do ser humano de estabelecer contato com o Criador. Pergunta 64. Fale-nos mais sobre o sectarismo como objeto da crença religiosa e o consequente fanatismo. Ramatiz, o sectarismo, ou espírito de seita, como alguns costumam afirmar, é apenas momentânea incapacidade de aceitar parâmetros diferentes no tocante à crença. A miúde, conduz o ser humano ao caminho de seu próprio autoconhecimento. Ninguém pode afirmar que o pensamento sectarista é nocivo, até que sua própria afirmação o torne sectarista. Pois, tanto quem adota o religiosismo sectarista, quanto quem critica esta adesão, apresentam ambos o pensamento da cristalização anti-universalista. É perfeitamente compreensível que o homem tenha dificuldades em aceitar novos pensamentos e realidades, que estão se apresentando à luz de vossos dias, pelo simples fato de que acreditaram por milênios e milênios nos conceitos que defendem com unhas e dentes. Para estes, aderir a um novo pensamento significa perder. Por outro lado, aqueles que defendem leis e conceitos ridículos, só fazem, pela existência de alguns dogmas que os prendem ao silogismo e suas consequentes premissas, e por força destas, deduzem que estão certos. E assim, formam-se as bases do pensamento humano. Pergunta 65. Explique-nos melhor a ideia do silogismo nos conceitos religiosos. Ramatiz, poderíamos tecer milhares e milhares de silogismos deduzindo inverossimilhanças das mais dantescas. Partimos da formação do pensamento silógico, no qual se forma a premissa principal, abordando um conceito básico qualquer. Deus castigará todos os pecadores. Teríamos uma premissa secundária, forçosamente conduzida pela premissa principal, que nos levaria à seguinte dedução: eu estou na condição de pecador. Disto, chegamos à conclusão: Deus me castigará. O princípio do pensamento silógico forma-se desta maneira, ou seja, em 3 instâncias. Recorramos a outro exemplo. Jesus veio para salvar a humanidade. Eu faço parte da humanidade. Portanto, Jesus veio para me salvar. Com base neste encadeamento de raciocínios, podemos chegar às mais variadas verdades, mas, também, tecermos as mais esdrúxulas teorias, bastando que apenas acreditemos em uma simples situação, não importando, em aspecto algum, que esta seja ou não verossímil. Dentro dessa estruturação lógica, se formam os pensamentos e crenças, conducentes ao fanatismo. Pergunta 66. Não seria o fanatismo resultado da fervorosidade? Ramatiz, o fervor, é apenas um mero detalhe, dentro de um manancial de possibilidades e caminhos, que o raciocínio humano é capaz de desenvolver. Pergunta 67. Diante destes fatos, não estaríamos eliminando a essência do princípio da religiosidade? Ramatiz, em hipótese alguma. Apenas estaríamos conscientizando o homem de que este é também um construtor sideral, cuja principal matéria-prima exala de seu próprio pensamento. O Criador, por sua vez, apenas lhe pede a qualificação desta matéria-prima. E até que a totalidade aconteça, vosso aprendizado se dará, mediante a lógica mais certa de que uma ação desencadeia uma reação. Concluindo, tudo que tomardes como realidade, mesmo não sendo para o todo, passará a ser em vosso interior, e por consequência, vibrará no cosmo até que vós,
na condição de construtores siderais, optardes pela reformulação de vossos projetos íntimos, nutridos a partir da força evolutiva do pensamento, segundo vossos desejos e anseios mais secretos. Pergunta 68. Para finalizar, qual vossa recomendação no tocante ao aspecto da crença e sua tratativa ante o coletivo? Ramatiz, sendo esta ferramenta uma das mais poderosas bases motrizes que a humanidade possui para evoluir, deverá ser mais bem compreendida e utilizada, evitando assim os alienantes pensamentos destrutivos que levam muitas criaturas ao abismo do fanatismo e das paranoias. Viveis num tempo em que é imperioso aguçar a atenção em todas as concepções e conjecturas, conduzindo-as ao caminho da convergência, mesmo tendo as pessoas suas próprias opiniões e atitudes, antes construídas em padrões sectários. Que jamais falte o respeito para com as diferenças e a liberdade que os outros têm de agir e interagir. Assim, a humanidade alçará voos mais altos, cientificada de que o respeito pelas atitudes e comportamentos alheios construirá os novos espaços da maturidade espiritual. Cada qual trilha o caminho que melhor lhe represente evolução, e, se opta por sua própria desgraça, é porque precisa dela para construir bases de felicidade, merecendo por isso nosso maior respeito. Sendo as verdades divinas imutáveis, jamais poderá o homem modificá-las, apesar de nutrir em seu interior suas próprias leis e verdades temporárias, que mais adiante, dado o seu desenvolvimento e autoconhecimento, será capaz de alterá-las, ganhando com isto a capacidade da autoanálise e discernimento ante a comparação do macrocosmo para com o microcosmo. E assim, se dará a evolução de seu universo interior, acompanhando a constante expansão do cosmo. Capítulo 4. As projeções mentais e as manifestações psíquicas. Pergunta 69. Que teríeis vós a explicar sobre as projeções mentais? Ramatiz. Projeções mentais são todas as manifestações intelectivas e ou instintivas que os seres vivos possuem, em especial o homem, possuidor não somente do atributo do instinto, e também da inteligência. Sabemos que o corpo físico é apenas o receptáculo de tais manifestações, e estas, por sua vez, são gerenciadas por veículos de manifestação do espírito na matéria, que tão bem conhecemos pela denominação de corpos sutis. Entretanto, intermediando estes corpos sutis e o complexo orgânico, existem as projeções mentais, que se convertem em todos os sentidos e demais percepções que vosso corpo físico vos proporciona. Entendendo o funcionamento deste complexo aparelho, que torna estável a comunicação entre os corpos sutis e a mente humana, é que poderemos então desvendar todos os mistérios que abrangem desde o aparecimento das mazelas psíquicas e orgânicas, como também descobrir as intrínsecas possibilidades anímicas que o homem possui. Pergunta 70. Haveria um meio mais objetivo para que pudéssemos compreender a atuação destas projeções mentais em nossos sentidos? Ramatiz. Faz-se mister que compreendamos de maneira adequada os sentidos físicos e alguns dos sentidos mentais, para que então possamos explanar claramente todos os aspectos das projeções mentais ou conscienciais. Vosso corpo físico proporciona sentidos como o tato, olfato, paladar e outros pela existência de terminais nervosos específicos. É óbvio, pois, que este conjunto de nervos condutores descarrega em vosso cérebro físico um quantum de eletromagnetismo, capaz de fazer-vos identificar a diferença entre um e outro. Da mesma forma, vosso paladar depende tão somente da disponibilidade de um conjunto de órgãos e aparelhos específicos, que deem suporte à compreensão do cérebro, a começar pelas papilas gustativas. Todos os outros sentidos físicos, assim dependem uns dos outros, para que tenhais uma ideia razoável do mundo que vos cerca. E assim, estipula-se a limitação corpórea. No entanto, o que credes como contato físico,
longe de partir de vossos sentidos limitados, inicia-se como um almejar interior, que parte do íntimo espiritual, fazendo com que vossa atenção direcione-se a vossos sentidos buscando sentir. Assim, vossos sentidos são manipulados majestosamente por vossos estados conscienciais, que vibram em vosso psiquismo, induzindo-vos a este ou aquele comportamento, buscando a fruição das sensações mais diferenciadas. E assim, os pequenos contatos com o universo vão se estipulando. Pergunta 71. Explique-nos melhor a necessidade de se ter tais sentidos. Ramatiz, entendemos que a vida corpórea não é mais do que escola de desenvolvimento da sensibilidade espiritual. Como tal, precisa preparar o aluno ao derradeiro ato da plena percepção. O que se coloca à sua disposição, nada mais é do que limitado conjunto de ferramentas que não vão além do campo onde vos situais. As limitações físicas são para vós como um diminuto território cercado de muralhas intransponíveis. Não podeis avançar além destas muralhas, e vossos sentidos vos tornam como que múmias em pequenos sarcófagos. Pois, não vos dão sensibilidade alguma, além do que se vos apresenta como o mundo das limitações dimensionais. Vossa casa, por exemplo, é uma das provas disto. Não podeis atravessar paredes de madeira ou alvenaria, da mesma maneira que não podeis tocar num objeto distante. Se, no entanto, vossa visão distingue tal objeto, vosso corpo fica desejoso de tocá-lo, sentir sua textura e ainda, ouvir o som que este emite. Assim percebemos quão limitados são os sentidos físicos, pois uns precisam auxiliar os outros para que nossa compreensão se amplie. Se a oportunidade de ver, sentir e entender um objeto como um todo vos fosse possível, através de um sentido único, que englobasse todos os sentidos físicos e mentais, vosso entendimento seria outro, no tocante às realidades divinas, e garantimos-vos, todas as questões da problemática limitação humana seriam resolvidas num piscar de olhos. Vossa incapacidade de perceber Deus, através de sua emanação cósmica é tamanha, que a distância entre um e outro equivale a ameba ao complexo funcionamento de vossa galáxia. Pergunta 72. Haveria outra comparação para que pudéssemos melhor compreender as limitações dos sentidos físicos? Ramatiz, não seriam exatamente limitações, pois estas vos facultam o descobrimento de um mundo diverso. Se os sentidos físicos são limitados, é porque vossa percepção também não seria capaz de ir além, por absoluta falta de subsídios, que dessem o entendimento necessário à compreensão de texturas mais complexas, do que aquelas dispostas em vosso planeta. Mas, comparando o espírito encarnado em pleno desenvolvimento de suas faculdades perceptivas, e um espírito desencarnado, já conscientizado destas sutilezas, diríamos, seria como lavar as mãos em água cristalina, de temperatura amena, tendo em vossas mãos luvas de látex, ou então como degustar algum petisco em sua embalagem original. Não sentiríeis quase nada do conteúdo essencial. É óbvio, não estamos depreciando o nobre conjunto dos sentidos, já que este vos faculta o conhecimento de milhares de sensações agradáveis ou desagradáveis. Mas asseguramos, a percepção do uno, do todo, provém de apenas um sentido, mental. Com este sentido plenamente desenvolvido, não mais precisamos de um corpo físico, ou de um complexo sistema nervoso para entender o limitado mundo que nos cerca, mas sim, podemos apreciar tudo que estiver em nosso senso de direção, esteja este objeto perto, ao alcance de nossas mãos, ou mesmo distante. Neste estágio as percepções são vivas e pulsam em nosso interior, pois ali encontram guarida e nos proporcionam uma ideia global, mesmo à distância. Pergunta 73. Quereis dizer que o sentido mental é o sentido pleno das faculdades humanas? Ramatiz, exato. Não deveis esquecer
que todos os anseios e demais manifestações intelecto-instintivas são geradas no âmago do sentido mental, partindo de acordo com cada atribuição, para os escoadouros e conversores orgânicos específicos. Nos domínios do sentido mental, há um processo seletivo de pensamentos concebidos e já dissociados, que são encaminhados para os órgãos perispirituais competentes, que então despacham tais dissociações de pensamentos, para aquilo que denominamos projeções conscienciais. Pergunta 74. Qual o resultado bruto da movimentação destes órgãos perispirituais quanto a selecionar e despachar pensamentos dissociados para estas projeções conscienciais? Ramatiz. O resultado culmina com o comportamento humano em tudo o que lhe é intrínseco. Ou seja, aquilo que se concebe no campo mental ganha corpo, e, conforme sua diversidade, é encaminhando pelo gerenciador intelectivo específico para cada agrupamento mental, que por sua vez, associa-se ao comportamento humano dando-lhe a intensidade dos atos e sentimentos. Para ilustrar, poderíamos dizer que a criatura que almeja tanto os benefícios materiais como a riqueza, interiormente concebe arquétipos, que propiciem sublinhando não distantes deste momento sublinhado vivenciar uma rotina maravilhosa para si e para os seus, pois buscará através de quaisquer meios de que disponha ou que lhe pareçam viáveis, para atingir este objetivo. Outro, porém, passional, buscará vivenciar experiências mais intensas que já pode experimentar. E um terceiro intelectualizar-se-á, uma vez que seu íntimo é receptivo ao pensamento concebido que mais encontra pontos de escoadouro, para o campo das sensações. Pois que o corpo aceita como lícito qualquer clichê enviado pelo campo mental. Daí a ideia de que o corpo é serviçal da mente. Pergunta 75. Neste complexo mundo das projeções mentais, existem espécies de válvulas, que permitam uma dosagem exata de pensamentos concebidos. Ramatiz. Embora existam estas válvulas, cuja função é apenas equilibrar o escoamento mental que há de se converter em emoções e percepções, sua regulagem dependerá da programação encarnatória de cada indivíduo e suas necessidades. Por isso, vemos a diferença comportamental de cada criatura, como também a manifestação de comportamento exagerado ou desequilibrado, que ocorre como se uma destas válvulas estivesse liberando de forma intensa quaisquer conteúdos. Pergunta 76. Em se tratando de necessidade do espírito que estas válvulas estejam abertas, poderia existir alguma forma de que fossem estranguladas, diminuindo com isso a vazão destes conteúdos? Ramatiz. Estas válvulas sempre podem ser reguladas, tanto pela própria criatura quanto através de terapêuticas diversas. É preciso a conscientização, de que somente o entendimento do sentido mental, é que poderá fazer a manutenção destas válvulas, trazendo não somente o alívio momentâneo à criatura, mas um equilíbrio constante e invariável. Pergunta 77. Fale-nos então das projeções conscienciais. Ramatiz. São bancos de dados que agrupam e armazenam pensamentos concebidos e experiências vivenciadas, durante o decorrer do ciclo das encarnações. Registram em seus domínios, tudo que o ser emana de si através do impulso intelectivo, suas elaborações e outros fragmentos conscienciais. As projeções conscienciais são as ferramentas que dão significado aos pensamentos inserindo-lhes as reações que se refletem por todo o complexo sistema nervoso orgânico. São dispositivos intelectuais e emocionais que disparam os pensamentos, atribuindo-lhes vida, fazendo com que estes se manifestem através de nosso comportamento. Tudo aquilo que faz parte do homem no tocante a interpretar, viver, experimentar, optar, refutar, provém destes dispositivos denominados projeções conscienciais. Em resumo, intermediam as necessidades do espírito e seu viver corporal. Pergunta 78. Como estão dispostas estas projeções conscienciais? Ramatiz.
É como se formassem camadas ou níveis de consciência, cuja atuação provém de pequenas facetas arquetípicas formadas no decorrer das encarnações, e mesmo da encarnação em vigência. Poderiam, também, ser entendidos como depósitos de velhos moldes comportamentais, que no passado nos moveram às mais variadas iniciativas. Se imaginardes uma cebola e suas camadas, é assim que poderíeis compreender as projeções conscienciais. Se pudesses dissociar o pensamento humano e suas pulsões mais diversas, entenderíeis estas projeções conscienciais como pequenas criaturas, umas ao lado das outras, de mãos dadas. É claro que para haver tal dissociação, o pensamento precisa se tornar linear, livre dos encadeamentos tão comuns, que costumamos dar às coisas, do tipo dedução, que leva a criatura de um pensamento a outro, encadeados por consequência de motivo qualquer. Pergunta 79. Ante a possibilidade da dissociação destas projeções conscienciais, seria então possível encontrarmos a origem de pensamentos doentios? Seria assim? Ramatiz, com certeza, tais válvulas desajustadas ou estranguladas, poderiam ser localizadas e ajustadas devidamente. Tal ajuste ocorre quando conseguimos, através de um programa terapêutico qualquer, superar alguma limitação ou trauma. Mas o processo, quando em veia terapêutica, ainda é desconhecido do manipulador, entenda-se aqui, agente de cura. Pois, da mesma maneira que a cura de um mal se mostra evidente, ainda não se pode compreender o que exatamente proporcionou ao enfermo a libertação em face do mal. Isto é comumente denominado como elaboração, mas sua abrangência é insatisfatória. Sabe-se que houve a cura, mas não se sabe exatamente o que a proporcionou. Esta é a hora de compreendermos os mecanismos da cura, para que consigamos manipulá-los com maior facilidade, evitando a perda de tempo e o sofrimento alheio. Pergunta 80. Perdoe-nos a resistência ao ouvir de vós tais alegações, mas não estaríamos interferindo em algum compromisso kármico de outrem. Ramatiz, e para que o Criador vos dotou do livre-arbítrio? Para que exerciteis a indiferença? É imperioso que vos conscientizeis de que o espírito de compaixão, o qual Jesus tanto ensinou, esteja presente em cada ato vosso. Do contrário, estareis sendo como sempre fostes, inertes. A hora de despertar chegou. Temos de arregaçar as mangas, indo na direção do próximo desamparado, mostrando-lhe o mesmo caminho que vos foi mostrado. Pergunta 81. Isto não seria interferir num processo que poderia devolver a sanidade espiritual à criatura? Não seria adquirir responsabilidade sobre o outro? Ramatiz, pois vos lembramos que o momento em que precisamos adquirir tais responsabilidades, chegou. Já negligenciamos demais no passado, errando pelo egoísmo. Que outros nomes existem, além deste, o egoísmo, para justificar o medo da transferência de encargos evolutivos, necessários tanto aos que sofrem quanto aos que os libertam do sofrimento. Não vos esqueçais, porém, que os atributos de evolução começam pela prestatividade a que despendeis em relação ao vosso próximo. Ademais, a recuperação da sanidade mental poderia estar em processo acelerado acaso o ser humano fosse conhecedor destes mecanismos, não havendo, pois, a necessidade de existir tantos sofredores, não fosse o homem criatura acomodada. Pergunta 82. Estas projeções conscienciais seriam como que personalidades mentais e emocionais? Ramatiz, não são mais do que recordações de passado, conforme mencionado anteriormente, mas, fortalecidas pelos dispositivos mentais que fazem com que, tanto as lembranças mais felizes e pacíficas como as infelizes e traumáticas, tornem-se pulsões, e induzam a criatura a atitudes diversas. Poderíamos melhor esclarecer, se lembrássemos que, em nossos atos do dia a dia, mudamos de um momento para outro,
apenas demonstrando quão volúveis são nossos comportamentos e pensamentos que sobrecarregam nossa frágil mente. Estas manifestações comportamentais diárias é que caracterizam a existência das projeções conscienciais e seus dispositivos que deflagram o comportamento humano. Pergunta 83. Poderias ilustrar com algum exemplo a variedade comportamental ditada por estas projeções conscienciais?